Vou levantar um pouco, minhas costas estão doendo. Bora. Pega essa screenshot do Skyrim. Vou ter que acelerar um pouquinho, gente, porque já tá bem tarde, a gente tem muito vídeo pra ver. Você consegue ver os 4 elementos, que é o que faz o jogo ser tão bom. Você tem um ponto de interesse a longo prazo, um ponto de interesse a curto prazo, um terreno com obstáculos e inimigos pra lutar. Agora, pega essa imagem de Starfield. Você ainda tem os 4 elementos que fizeram Skyrim ser tão bom, e ainda assim, qualquer um que tenha jogado Starfield o suficiente vai saber que o que funcionou em Skyrim não funciona em Starfield. Na verdade, até hoje ninguém fez esse tipo de exploração tão bem quanto Skyrim. Então, eu não sei se ninguém fez melhor que Skyrim mesmo, mas ele com certeza influenciou muito dos RPGs que vieram depois dele. Influenciou o quê? Pelo menos, uns 2? E esses foram os 3 jogos que definiram os RPGs modernos. Cara, na mesma época que Skyrim saiu Dragon's Dogma. Dragon's Dogma também é muito bom. Eu acho que tem um gameplay muito mais interessante do que Skyrim, por exemplo. Mas não fez tanto sucesso. É modo patético, né? Patético. Você vai pegar também Fallout 2. Fallout 2, cara, foi um marco na época. Baldur's Gate 1 e Baldur's Gate 2 são ápices do RPG isométrico. Você pegar outros como Icewind Dale e aqueles RPGs mais hardcore também foram muito importantes. O negócio é que a nossa referência é muito atual porque foi onde a gente cresceu. Eu conheço essas referências porque meu pai é viciado nessas coisas. Meu pai joga videogame desde pequeno, né? Então, desde o Atarizão. Então, sempre tive contato com videogame, coisas do tipo, porque ele jogava. Então, eu vi ele zerando Baldur's Gate, eu vi ele zerando Dungeon Siege, eu vi ele zerando Diablo 1 e 2. Então, eu consigo ver essas coisas mais antigas e perceber como que eles faziam coisas tão complexas e incríveis, às vezes até mais do que Skyrim fez, do que RPGs modernos fizeram. Tanto pela limitação que eles tinham na época, quanto porque realmente é só incrível. Baldur's Gate 2 tem um sistema de party que deve ser um dos melhores já feitos, deve ter superado só o Baldur's Gate 3, que deve ter superado. Skyrim não chega nem perto, que você controla 6 personagens. E aí, dependendo da ação que você faz, um não gosta, aí um discute com o outro. E você tem uma teia enorme de possibilidades que faz com que eles pareçam pessoas vivas. Então eles saem do seu grupo, eles ficam revoltados com você, eles viram seus inimigos. É tudo muito orgânico. Parece que você está com outros jogadores ali. Skyrim, por exemplo, falha miseravelmente nisso. Tudo bem que nem era proposta. Mas você consegue ver como esses outros jogos antigamente tinham características que só foram ser replicadas, sei lá, no passado. Hoje em dia pode até parecer difícil entender o que Não, meu pai é mais velho. Meu pai tem 50 e poucos. tornava Skyrim especial. Afinal de contas, muito do que ele fazia não era novo ou ultra revolucionário. Muito do que tornava ele interessante já era feito em outros jogos e às vezes até mesmo em títulos anteriores da própria Bethesda. Skyrim foi a porta de entrada para muitas pessoas para RPGs ocidentais. E isso aconteceu porque tudo que ele fazia era muito Baldur's perfeito. Gate não é por turno. Baldur's Gate não é por turno. Icewind Dale não é por turno. Fallout era por turno. Fallout 2 era por turno. Mas esses jogos, eles são... Neverwinter Nights. Pô, Neverwinter Nights é outro marco enorme para os RPGs. E vários outros que eu não vou me lembrar o nome. Mas eles não são por turno, eles são ação ao vivo, só que você pode pausar a qualquer momento. Você pode pausar e dar várias ações. E aí, por exemplo, pro meu pai jogando, meu pai jogava assim, ó. Isso aqui é barra de espaço. Tec, 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 tec. O que é isso? Ele pausava e despausava. Meu pai jogava frame a frame. É o mais turno possível de um jogo, né? Ele jogava frame a frame, tec, 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 tec. Tipo, e cada frame ele dava ordens diferentes e mudava a estratégia. Meu pai, né, pelo trabalho do meu pai precisa saber de estratégia. Então, ele adora Civilization, Age of Empires, jogos assim. Aí, o que aconteceu foi que esses jogos, eles são de uma continuidade constante, mas ele permite o jogador escolher como ele vai jogar. Se ele quer jogar no caos, das ordens no meio da confusão, ou se ele quer micromanejar tudo. Então é um gênero bem específico, né? Perfeito. Mas uma coisa em particular chamava mais atenção do que as outras. Skyrim tinha um elemento que o separava de outros jogos do mesmo gênero, que tentavam fazer algo parecido na mesma época. A sensação de você estar vivendo uma aventura num mundo vivo e orgânico. Era uma Pô, então, acho que Dragon's Dogma faz algumas coisas bem legais nesse sentido. Em alguns até melhor do que Skyrim. Outros pior, obviamente.
Fez um camponês carioca em um mundo cheio de magias e Tem mistérios. muita liberdade também. Ih. Dragon's Vai ficar bom, vai ficar bem bom. O camponês tinha recebido uma missão do seu mestre Fuji. Embarque uma viagem de Whiterun para Markarth, pois nossa guilda precisa fazer um vídeo no YouTube. Foi aí que eles olharam pro lado e perceberam que o William, o bobo, também estava lá. Então, ele veio junto. Saindo da cidade de Meu Whiterun... pai também já jogou Pillars of Eternity, Pool of Radiance. Eu não joguei nada disso. Eu só vi ele jogando. A dupla se deparou com um pequeno cemitério amaldiçoado. Um pouco mais à frente, eles encontraram um local onde uma espécie de ritual tinha claramente acontecido. Ia lá, otário, deitadão, dormindão, dessa roupa, fica pelado, aí, otário. Tava ali no Rio de Janeiro, porra. E é aqui que a nossa história encontra o seu ponto mais baixo. Vai pegar um lanchinho enquanto o Carioca e o Bobo passam 45 minutos tentando resolver o puzzle mais fácil de todo Skyrim. E foi com desventuras como essas que essa viagem se tornou uma jornada pros nossos heróis. Fim. Em praticamente 10 minutos jogando e explorando, 10 minutos, a gente teve um monte de interação diferente. Teve combate contra esqueleto, a gente saqueou um morto em uma mesa que parecia de sacrifício, a gente ficou preso em um puzzle porque o Fuji é burro, e a gente achou uma árvore roxa que, mesmo sem saber pra que servia, foi interessante. E o mais impressionante é que tudo isso ficava condensado em uma única área. E no caso dessa história que a gente acabou de contar, a área inicial do jogo. Inicial. Todas as aventuras, eventos, dungeons, interações com NPCs, tudo em Skyrim tem uma contextualização relacionada ao mundo. Não é à toa que quando você encontra uma dungeon numa área mais nevada, ela vai ser diferente de uma que tá no meio da floresta. Skyrim leva em consideração todos esses detalhes pra contar sempre uma história instigante, mas que faz sentido com toda a lore de Tamriel. Não importa se você tá jogando por 20 minutos, a experiência parece muito maior. Em Skyrim, você não tá só viajando de uma cidade pra outra, mas você tá embarcando em uma jornada. Uma jornada que tem percalços iguais aos da vida real. Andar no meio da floresta, ser buscado por uma cateia, encontrar um bandido cretino querendo roubar o seu rico dinheirinho e até mesmo encontrar um troll do gelo que, não deixa subir até o pico da montanha. Sabe como é que é? São os problemas comuns do dia a dia. Enfia essa moto no c... O mundo do Skyrim existe independente do jogador, e é essa sensação que te conecta com todo e qualquer pequeno acontecimento que se atravessa na jornada do seu dovaquinho. A variação visual das áreas também é muito importante, não só porque elas trazem essas vibes diferentes, como também muitas vezes vem com uma variação de gameplay. Você tem tipo um pântano que diminui sua movimentação, tem a área aberta que dá pra ver bastante coisa, e tem áreas montanhosas que te faz explorar de forma diferente. Onde isso fica mais claro ainda são nas dungeons de Skyrim. Você de repente sai de um ambiente aberto, onde você tem a liberdade de ir pra qualquer direção, e o jogo fica muito mais focado, mais linear. É uma quebra de experiência que contribui pra essa sensação de uma jornada. Você viu lugares diferentes e fez coisas diferentes. Quando você bate o olho no mapa de Skyrim, ele pode parecer só isso mesmo. Então, tudo que eles estão falando, tô concordando, tá? Basicamente. Tipo, tá certo, Skyrim é um jogaço. Só dei alguns contextos sobre outros jogaços que são esquecidos. Pelo tempo da nova geração, né, que não conheceu, ou por não terem sido favorecidos de alguma forma, né? Tipo, como foi o caso de Dragon's Dogma. Tinha alguns problemas que atrapalharam ele. O mapa. Montanhas, planícies, estradas, rios e florestas dispostos naturalmente, formando as belas paisagens do jogo. Porém, a disposição de todos os elementos de Skyrim tem um motivo. Elas estão guiando invisivelmente o jogador, deixando ele sim livre para explorar, porém mostrando que existe um caminho mais interessante para isso ser feito. É o já famoso level design, sendo aplicado de uma maneira eficiente e em prol de uma exploração mais suave. E justamente porque você raramente tá andando em linha reta, talvez por limitações da tecnologia na época, ou porque o jogo se passa em uma região montanhosa, ou porque a Bethesda costumava ser muito boa, mas todos os obstáculos que impedem a sua visão e o seu deslocamento fazem com que o mapa de Skyrim, que nem é tão grande assim pros padrões atuais, pareça gigante. A região de Whiterun é uma das maiores áreas do mapa, mas por ser um campo aberto, ela parece menor. Agora, tudo em Skyrim parece ter uma intenção. O jogo parece tentar te guiar o tempo todo. O que ajudou nisso foi pela fama que teve de se tu consegue ver uma coisa, mesmo que lá longe, tu consegue ir. E isso Eu acho que isso é um dos méritos dos jogos de mundo aberto da época, e que Skyrim também carrega, é que tudo era feito manualmente. Tudo tinha intencionalidade. Mesmo que uma intencionalidade só de preencher o local. Hoje em dia, muitos jogos estão querendo usar geração procedural para criar um mundo aberto. Só que aí você gera um mundo aberto desinteressante, porque ele não tem intencionalidade. Você pode ter pontos de interesse e situações que geram engajamento, mas a falta de intencionalidade faz com que a experiência em geral fique vazia. Isso fez com que existissem, de acordo com nós, Pompaners, os faróis. E é basicamente uma coisa diferente que tu vê... Exatamente, é por isso que muitos jogos, principalmente MMORPG, que tem um design específico para você gastar tempo, você não quer explorar porque você sente que vai só jogar seu tempo fora porque não tem nada a ser descoberto. E isso faz com que você busque a melhor rota, mais rápida, mais eficiente para chegar até o seu objetivo. Enquanto em Skyrim, você se perde do objetivo toda hora, porque tudo que você faz, você sente que está descobrindo algo novo. Porque tem intencionalidade. Tem coisas que vão gerar a sua atenção, porque uma mente humana planejou um design, um encontro, uma situação, uma interação que vai levar a uma série de consequências. Então é isso que é intencionalidade. De longe, e acaba se tornando um objetivo a longo prazo. É um farol que te mostra a direção que Indireta pra Starfield, fofo, eu não sei porque eu não joguei Starfield, não tive interesse. tu deveria estar indo. Essas coisas podem parecer óbvias, mas no último jogo da Bethesda, elas não estão presentes. Levantei a bolinha. Vai. Calma, tô me alongando.
Sente raiva, filha da puta, sente. Starfield, era o jogo da sua vida. Era tudo que você queria. Era, tá bom. Um dia pra você sair do planeta com a nave é uma cutscene. Calma, isso, alimenta. Todd Howard falou que vai comer tua mão. Não, o planeta é mais pesado. É legal, né? Ter o Todd Howard quadrado. Porra. Senão eu consigo imaginar mais um pai vindo comprar cigarro e nunca mais voltando pro Todd Howard. Os planetas não tem nada, são vazios e sem graça, não existe normalmente um caminho específico a seguir. É basicamente seguir reto, correndo e pulando. Em Skyrim, dificilmente você vai seguir em linha reta. O seu objetivo a longo prazo é lotado por objetivos a curto prazo. E a parte procedural de Starfield é muito mal feita. Os planetas são tanto faz, os Viu? Parte procedural mal feita. bichos são tanto faz, mas os planetas são vazios assim mesmo, que na vida real, mas cadê a tempestade enorme que tem Júpiter, irmão? Cadê os vulcões, chuvas de meteoros, buracos negros? Essa é a parte tirada do espaço. Assim como dragões que são da fantasia medieval de Skyrim. Mas relaxa, não é só isso de problemas que Starfield tem. A gente fez bastante coisa pra fazer um vídeo comparando Skyrim com Starfield. E fizemos a mesma jornada de um ponto de interesse ao outro. Sabe quanto tempo a gente ficou preso em cutscenes não puláveis, menus e loads? De 25 minutos de jornada, ficamos... Tá bom. O ponto é que Skyrim funciona tão bem porque o seu mundo parece natural e quase aleatório, mas, na verdade, tudo ali foi muito bem pensado e colocado à mão. Os pontos de interesse de Skyrim têm um espaço pra Esse é o cara do Gameira? respirar e ficou filha da... 8 minutos e 50 segundos. 34%. Colocado à mão. Os pontos de interesse de Skyrim têm um espaço pra A gente respirar e ficou filha da... 8 minutos e 50 segundos. 34% do tempo de jogo fazendo nada. Isso que a gente tem um SSD top de linha. O que faz esse tempo de load ser bem mais rápido. O detalhe é que no Skyrim, os mesmos 25 minutos, ficam 1 minuto e 35 minutos em loads. E menus, 6,3% do tempo do jogo. E cara, sério, quem fez as keypoints desse jogo? Juntaram umas 16 crianças e perguntaram qual é a letra favorita delas. Inacreditável. E as cidades? Elas são tudo genéricas, meu. Para. Eu preciso falar pra eles sobre a patrocinadora desse vídeo, a Ibac. Olha, você não vai querer deixar o DJ bravo desenvolvendo um jogo ruim. Ele não tem autocontrole. Vai... Quando o EBAC me chamar pra dar aula lá, eu não pulo pra propaganda deles. Ecoou por anos. O impacto de Skyrim ecoou por anos até que alguém viesse revolucionar os RPGs novamente. Só que dessa vez o impacto que ele iria causar seria em uma vertente completamente diferente do joguinho do dragão. Porque apesar de você sim ter vários elementos de Skyrim em The Witcher 3, ele cria e evolui o gênero de maneiras que o seu antecessor nem sonharia em fazer. Sim, em Skyrim você explora principalmente pela quebra de gameplay que acontece nas dungeons. Em The Witcher 3 você explora pelas histórias. E a coisa, o Genesis Quad de The Witcher 3 é que ele consegue ter ao mesmo tempo histórias secundárias super interessantes Genesis e Quad. 1 milhão delas. Nunca tinha visto isso. Japonês falando francês. Essa me pegou. Ai. E poucas coisas conseguem deixar uma história tão interessante, profunda e complexa como introduzir nela escolhas morais. Quem não se lembra da época de ouro onde você podia ser bom ou mal em Fable, ter o seu raio vermelho ou azul em Infamous, ou mesmo ser Paragon ou Renegade em Mass Effect? Esses jogos começaram a dar opções para que os jogadores se expressassem através das suas escolhas, que eles pudessem afetar a história de maneiras que bem entendessem. Mesmo que esse caminho para afetar a história fosse geralmente limitado a 2 caminhos: ser bom ou ser mal. Ser William, do canal Jogatina Maneira, ou ser o DJ, do canal DJ Upside Down na Twitch. E o canal do YouTube que ele promete que vai fazer nunca faz esse porco sujo. Relaxa, irmão. E depois que você começa a seguir um caminho, é meio difícil você sair dele. Porque quanto mais você avança no Paragon ou Renegade, mais coisas você ganha. O jogo te incentiva a se manter ali. Além de que, se você começa a avançar muito em, por exemplo, Paragon, e tem pouco Renegade, a opção de diálogo do Paragon vai estar liberada e a do Renegade bloqueada. O que faz você, obviamente, escolher o caminho que vem escolhendo o jogo o tempo todo. Porque entre a cor branca padrão e a cor azul é muito mais maneira. O problema disso é que em alguns casos, como em Mass Effect, esse caminho pode trazer um certo conflito na própria história. Afinal de contas, o comandante ou a comandante Shepard é, no lore de Mass Effect, um grande herói. Literalmente, a pessoa que salvou, salva e salvará a galáxia. Dito isso, ele também é a pessoa que bate em repórter, mata os próprios amigos e mesmo extermina inocentes no processo de, salvar o universo. Isso poderia ser muito bem feito, na verdade, mas eu imagino que não foi. Tanto pelas limitações da época, quanto pela incapacidade que depois a empresa, que eu esqueci o nome, começou a apresentar. Os bruxos de The Witcher são na vibe mais moralmente neutros. Até pela lore, os bruxos são neutros, sem sentimentos, que buscam lucro e não se envolvem em politicagem. O Geralt não cala a boca falando que não se envolve com tais coisas, como escolher um lado em uma guerra. Essa é a voz do Geralt? Ia ser foda, tá? Imagina? Falar assim o jogo inteiro assim. Que é essencial aqui, porque nesses momentos onde não existe um certo e um errado, o personagem Geralt some e você, o jogador, precisa escolher baseado no que você acredita ser o menos pior, não o que faz mais sentido pra aquele personagem pré-definido. Se o molho secreto pra tornar essas histórias interessantes são as escolhas moralmente cinzas, o ingrediente-chave desse molho é a cultura polonesa. Como o CEO da CD Projekt mesmo disse, as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial deixaram um sentimento de pessimismo nas pessoas do país, o que acaba influenciando o livro The Witcher e, claro, o jogo. A obra The Witcher é tão conectada à cultura polonesa que quando o Obama foi visitar o país em 2011, o primeiro-ministro deu pra ele uma cópia de The Witcher 2 como um presente diplomático oficial. The Witcher conseguiu se estabelecer como patrimônio cultural polonês, um patrimônio pros RPGs contemporâneos e... Curiosidade aí, meu pai também jogou The Witcher 1 e 2 muito antes de ser popular. A gente tem a edição Deluxe de The Witcher 1 que a gente comprou por R$50 numa loja chamada Leitura, em Belo Horizonte, no shopping da Savassi. Tava lá jogado em promoção porque ninguém queria comprar aquilo, porque ninguém conhecia. Isso em 2008? 2009? Não lembro agora. Foi antes de 2011, isso eu tenho certeza. E mesmo um patrimônio para nós, gamers. E assim, você vai jogar os antigos, é muito esquisito, tá? Vocês não vão conseguir jogar.
É meio em turno, né? Aí fica o Geralt lá. 15 de dano. Como Skyrim, antes dele, a sua influência nos trouxe diversos jogos que iteraram na sua inovação antes de surgir uma nova verdadeira evolução. Só que dessa vez, a evolução foi um pouquinho diferente. Enquanto The Witcher 3 trazia escolhas... Eu joguei um pouquinho, mas eu devia ter o quê? Uns 15 anos na época? Por aí? 16? Não lembro agora. Acabou que eu não joguei muito não. Eu joguei no notebook do meu pai. Meu computador não era bom. E eu tava morando com meus avós por causa da escola, que meu pai tinha viajado a trabalho, aí a gente teve que se mudar. Normalmente cinzas através de situações e missões do seu mundo cheio de conflitos interessantes, Baldur's Gate... Bom, ele faz isso também, mas é levemente diferente. Em Baldur's Gate 3... Não, é isso, lembrei. Meu pai tem a edição Deluxe do The Witcher 1. Ele não jogou o 2. O 2, meu amigo Aleph, lá de Belo Horizonte, que era viciadaço, eu lembro dele jogando no computador. Mas meu pai só jogou o The Witcher 1. O que é meio que por turno e tal, parece mais Baldur's Gate. No gameplay, né, visão isométrica, você clica pra mandar o personagem atacar, e aí ele fica lá girando a espada dele, dando 15 de dano. Ele jogou isso. O 2 eu só vi, não cheguei a jogar o 2 não. A parte cinza das suas escolhas se dá pela quantidade exorbitante de maneiras com as quais você pode resolver a gama mais absurda de situações que aparecem na sua jornada. Aqui a gente tem o elemento da verticalidade, usar o stealth, usar os elementos elementais, ambientais, como barris, superfícies de Tudo isso existia no Baldur's Gate 2, tá? água, E e pode não falar com os também. mortos, com animais, como uma vaca, um estilo nervosinho. E muitos desses elementos vêm na forma de magias. Se você não tá jogando com um mago à sua party, você tá perdendo várias dessas interações, assim como o galã mais charmoso desse lado dos portões de Baldur. Vários jogadores encontraram um jeito de quebrar o jogo empilhando caixas, se teletransportando, colocando móveis no bolso pra decorar o seu acampamento. E tudo graças a essas interações entre os seus sistemas. Mas é difícil não perceber que, apesar sim do jogo ter as suas mecânicas de porradaria, grande parte do seu gameplay acontece através de diálogos. Porém, conversar em jogos pode sim se tornar rapidamente uma tarefa desinteressante, pelo menos em relação às mecânicas. Conversar pode ser chato. Ainda mais se você tiver que defender um ponto do DJ do Fuji. Se vocês participassem do processo de roteiro do completo, vocês entenderiam o que eu tô dizendo. Esse era o primeiro problema que eles tinham que resolver. É isso, vocês não vão se defender? Vocês vão deixar eu ficar ofendendo vocês assim de graça? Eu concordo. Ah, não, tranquilo, pô. Você fez um bom ponto aqui. Agora não querem se defender. Agora, quando tem que defender que... Ai, mas qual que é a cor da cueca do Geralt? Daí ficam 7 horas nessa merda. Vamos tomar no... Por isso o Baldur's Gate 3 te mostra os dados rolando em algumas ações ou escolhas de diálogo. É como em um RPG de mesa, Isso acontece nos outros jogos também, que vão dessa época, né? O Icewind Dale, o Pillars of Eternity, o Baldur's Gate. Quando toda vez que você faz uma ação, existe uma caixa de texto embaixo da tela. Lembra do que eu falei do meu pai ficar jogando assim? Tec, 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 tec. Cada tec que ele dava, pausou, ele lê, tipo, ele deu uma ação, o dado foi rolado, aparece lá, personagem rolou tanto em tal coisa. Ele dá pause, lê a mensagem, dá pause pro jogo voltar, algo acontece, dá pause de novo. Só que por que é toda hora tec, 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 tec? Porque são até 6 personagens na sua party e um monte de inimigo. Então todas as ações vai vendo muito texto, um depois do outro. Tá, 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 tá. E ele usava essas informações pra administrar a estratégia dele. Meu pai já zerou o Baldur's Gate umas 10 vezes, cara. te faz ficar tenso. E ele fala, nunca é igual. Baldur's Gate 1. Sendo pra cair um 20 e ter sucesso, o RNG é mostrado na tela, o que torna ele divertido. Mas se tu falhar, relaxa. Você pode gastar pontos de inspiração que libera com avanço no jogo pra cada personagem. E rolar de novo. Mas você tem um uso limitado, o que faz o jogador ter que calcular se aquela escolha é tão importante assim pra gastar seus pontos de inspiração. As skill checks, de forma geral, são um bom jeito de tornar o diálogo mais interessante. Você tem um status... Eles só aplicaram mecânicas básicas de RPG de mesa no jogo de videogame. Olha só! Deu certo, assim como deu certo há 30 anos atrás. Só que aqui muito mais refinado, né? E com mais janelas de possibilidade. Adaptar um RPG de mesa é quase impossível, tá, gente? de falha e de sucesso que é baseado nas suas escolhas na hora de criar e evoluir o seu personagem, assim como os itens que você carrega. Mas é claro que o maior motivador é simplesmente a variação absurda de respostas e consequências. O jogo inteiro reage às suas escolhas. Personagens te ajudam ou lutam com você. Os seus companions te elogiam, discordam das suas ações e podem até te abandonar. E isso faz com que toda opção de diálogo ganhe um grande... stakes. Como que é a tradução de stakes? Bife. Ok. Um grande bife. Ótimo, pode continuar. Agora, o segundo problema é como você faz um RPG de mundo aberto gigante com tantas variações, possibilidades e escolhas. Porque de que adianta existir escolhas se não tem consequência? Bom, primeira coisa, vamos deixar bem claro aqui que verdadeiro... Então, não é impossível, porque é isso que eu tô falando. Lá, no Baldur's Gate 1, 1900 e o caralho, já tinha isso. Com as IAs mais arcaicas, né, dos personagens, mas que era o suficiente pra passar num teste de Turing, sabe? Isso era muito louco, cara. A gente menospreza a habilidade dos desenvolvedores do passado, ou dos humanos do passado em geral.
Bom, Detroit Become Human é muito ruim, né? Infelizmente o roteiro daquilo ali é abissal de horrível. As escolhas com consequências ilimitadas Rain simplesmente não existem em um jogo. É por isso que a verdadeira pergunta é como manter a ilusão da escolha. E a resposta pra isso tá no meu vídeo do Gamera. Tá bom, então vai lá assistir o vídeo do Fuji, daí depois você volta aqui pra entender o resto do roteiro. E essa quantidade de variáveis, tanto nas suas escolhas como na customização do seu personagem, traz uma replayability imensa pra Baldur's Gate 3. Eu mesmo já recomecei essa porcaria desse jogo 200 vezes, jogando 2 horinhas, percebendo que meu personagem não era bem o que eu queria e começando um novo do zero. E o mais doido dessa experiência é que ao recomeçar o jogo de novo, tiveram algumas soluções de missões e diálogos que eu realmente tinha gostado. Mas quando eu tentei reproduzir o mesmo resultado por alguma escolha ou outra, eu simplesmente não conseguia. Você pode também jogar com personagens pré-definidos, como jogar com a minha namorada. Você tá lembrando dos seus momentos com a sua namorada? Com o mago gay, que é o namorado do Fuji. Não é meu namorado, é puramente sexual. Tá bom. Ou mesmo com a Laezel, que é a namorada do Will. E, cara, não sei porquê, né? Ele deve se odiar. A Laezel é minha namorada mesmo, a gente vai casar. E sem falar do Dark Urge, que é simplesmente um personagem que você cria que tem como lore ser um psicopata com sede de sangue. Do nada, ele quer matar a pessoa do lado, o que cria interações únicas durante todo o jogo. Eles conseguem fazer essa quantidade enorme de conteúdo porque eles fazem uma iteração dentro das 70 quests de Baldur's Gate 3, trazendo bastante variações, o que é diferente do conteúdo de Skyrim, que tem 400 quests com pouca ou nenhuma variação dentro dela. Esqueci do S. Como a gente já tinha dito lá no início, Skyrim não foi quem inventou a fórmula de mundo aberto que ele usava, mas definitivamente foi quem a popularizou. Ela funcionava tão bem que Sim, foi um marco. O Skyrim é um marco inegável na história dos jogos. foi replicada, iterada e até mesmo evoluída com o passar dos tempos por outras grandes empresas como a Sony, a EA, a Ubisoft e até mesmo a Nintendo. Já The Witcher 3 provou que tinha espaço nessa fórmula pra histórias mais presentes. Não era óbvio que isso ia funcionar antes de The Witcher 3. Eu acho que quase ninguém pensava que o que faltava em Skyrim era mais gente falando. Agora, o impacto de Baldur's Gate 3 ainda é uma incógnita. É uma incógnita pra vocês, né? Porque pra mim, o seu impacto não vai se dar necessariamente em outros jogos que vão se inspirar no que ele faz, mas sim na indústria do videogame como um todo. Baldur's Gate 3 pode ser a última esguichada de água na cara que as empresas precisavam pra perceber que talvez esteja na hora da gente parar de focar tanto em quantidade e começar a focar em qualidade. E sim, eu sei que Baldur's Gate ainda é um jogo imenso, mas essa imensidão não tá em literalmente tamanho de mapa e em coisas sem relevância pra serem feitas, mas sim na qualidade de conteúdo que o jogo tem, nas histórias e opções dadas pro jogador. Ele é o famoso Enquanto continuarem comprando conteúdo ruim continuará sendo feito. menos é mais. E eu vejo pelo menos parte da indústria usando ele de exemplo pra ser seguido em jogos futuros. Bom, Baldur's Gate 3 é um jogo com combate por turno. E esse tipo de jogo é pro nicho. Muitas das coisas dele, como o tipo de gameplay no mundo, a variação de formas de abordar um combate, como evitar o combate, entre outras coisas que ele mistura, eu não consigo ver isso sendo aplicado em jogos de RPG de ação com todos esses elementos e harmonia. E o RPG de ação sempre vai ser o foco da indústria, por agradar um público geral. Mas não é segredo pra ninguém que Baldur's Gate 3 estourou a boca do balão, introduzindo pra muita gente o combate por turno. A questão que fica é, quantas dessas pessoas novas Assustador pessoas serem introduzidas a combate por turno em Baldur's Gate 3. Assustador. Eu quero voltar, mano. Eu quero retornar ao macaco. vão começar a consumir esse tipo de combate em jogos menores. Quantas delas só vão jogar um possível Baldur's Gate 4 da vida por ser enorme? Eu nunca fui fã desse tipo de combate e, sinceramente, vou precisar de jogos tão grandes quanto o Baldur's Gate 3 pra me atrair. No final, nenhum jogo aqui é um RPG melhor que o outro. Skyrim é sobre o tamanho e quantidade ridícula de coisas pra fazer. A qualidade e profundidade dessas coisas vem em segundo lugar. Já Baldur's Gate 3 é muito mais focado. Ele tem uma história específica pra contar e expande o jogo dentro dessa linha. E The Witcher 3 fica naquele meio termo saudável. São soluções diferentes pra propostas diferentes e assim, cada um desses jogos trouxe algo de novo pra mesa e evoluiu o gênero do seu próprio jeito. Bom vídeo. Bom vídeo, bacana, bacana, bacana.